Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Tomemos nossas Bíblias, nós vamos talvez estar folheando a Bíblia para nós estarmos acompanhando o estudo de hoje com este tema, a necessidade de arrependimento. Muito bem. O que temos estudado anteriormente foi sobre o perdão. E vimos como que Deus, na sua misericórdia, é tardio em irar-se, está sempre demorando-se na sua longanimidade para trazer cobrança, juízo, dando-nos sempre oportunidade de voltarmos para Ele. Ainda que existe na parte de Deus uma grande prontidão, um trabalho enorme na sua misericórdia para nos dar o perdão, precisamos considerar esta chamada agora no nosso tema, necessidade de arrependimento. Mas observemos, lembrando assuntos do passado, que nós falamos uma passagem em 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 14, quando o profeta chega e faz esta exortação: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse aspecto do arrependimento é coisa antiga. Aqui não está praticamente a palavra arrependimento, mas está se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei. Fazendo menção da palavra do profeta Isaías, agora, e isto no capítulo 55, já o verso 7, a palavra que Isaías disse também foi relacionada com essa. Assim, tendo falado: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Não podemos ficar presos só nesta grande misericórdia de Deus, nesse benefício que Ele é pronto, grandioso em perdoar, mas é requerido se converter a Ele, deixar o caminho errado. Se formos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 5, se lemos duas passagens no Antigo Testamento, não mudou. Quando pregando, Pedro trouxe esta mensagem: Deus, com a sua direita, elevou a Jesus, príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e perdão dos pecados. Nós vamos estar considerando o arrependimento em alguns aspectos. Não prometemos que vamos passar por todos os assuntos bíblicos, por causa do nosso período ser restrito,
mas vamos estar passando por alguns pontos e já atento também a um particular: o arrependimento. Assim como há em Deus prontidão para perdoar, esta é a nossa grande oportunidade, o nosso trunfo na bondade de Deus. Mas lembrando que até o arrependimento, que temos essa lição, é necessário o arrependimento também depende de Deus. Depende de Deus. Assim, vamos observar o que é arrependimento. Arrependimento, na verdade, é ter pesar por ter errado, é sentir dor pelas suas próprias faltas, pelas faltas cometidas, é estar contrito ou abatido por ter errado, e principalmente errado contra a pessoa mais justa que existe, o próprio Deus. Então, considere este aspecto. Arrependimento, precisamos estar bem entendido nisto, é verdadeira dor, repulsa a ação errada que cometeu. Porque muitas vezes alguém fala no português comum, estou arrependido, mas não chega a ser arrependimento. É mais uma lamentação pela consequência que recebe ao ter transgredido. É como um remorso. Se tivesse jeito de fazer de outra forma, eu faria de outra forma para não ter a penalidade. Mas não está arrependido do erro que cometeu. Só lamenta a consequência, a pena, quando essa sobrevém, que é mesmo, como já vimos no estudo anterior, o salário do pecado é a morte. E diante do castigo iminente que está por vir, aí alguém pode dizer arrependido. Está mesmo? Ou está noutra situação, lamentando que não vai escapar da consequência do seu erro? Isso é mais remorso, lamentação pelo que está recebendo em recompensa do erro, do que de fato ter a sua alma contrita, abatida por ter falhado, transgredido contra Deus, ferido o irmão, a irmã. Não. Portanto, vamos ter cuidado no arrependimento. Continuando um pouco mais, observando um subtema assim, arrependimento é a base da pregação cristã. Observe que, vindo a plenitude dos tempos, na revelação de Cristo Jesus, eu gosto de focar 3 aspectos de pregação. Uma antes por João Batista, a outra pelo próprio Senhor Jesus e em sequência pelos próprios apóstolos. Abrindo a palavra em Mateus capítulo 3, por exemplo, nos primeiros versos 1 e 2, Mateus 3, verso 1 e 2, a citação bíblica é esta: e naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista preparando o caminho do Senhor, porque esta foi a sua missão. A mensagem dele era esta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em sequência ele vai trazer mais algumas palavras, falando de Jesus que já era chegado e que tinha pá na sua mão e ia limpar a sua eira. Mas arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Passando um pouco mais, aí mesmo em Mateus, agora no capítulo 4, no verso 17, após João Batista ter anunciado claramente que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, após ter batizado Jesus, após Jesus ter se retirado ao deserto e ter passado por aquele período de tentação,
após o período de jejum, Jesus saiu pelas terras da Galileia, primeiro, depois Judeia, e começa a pregar. Qual é a sua mensagem no verso 17? Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Observe, João Batista, anteriormente, o próprio Jesus, a ênfase era arrependimento dos pecados, porque já era chegado o reino dos céus. E depois, mais à frente, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, agora os apóstolos, quando vão estar pregando, ou o assunto deles é também o mesmo, arrependimento. Atos 2, verso 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então observem, o que disse Pedro? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Arrependimento. O batismo, o ato público desta confissão de pecados, dessa declaração de arrependimento, para que de fato o perdão seja atribuído. E não só isso, ainda a promessa de Deus é derramar também do seu Espírito, ou dar dos dons espirituais. Muito bem, quero analisar com os irmãos brevemente em Atos dos Apóstolos agora, capítulo 17. Nesse capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, o que nós encontramos, e que é um destaque, é Paulo pregando o Evangelho na cidade de Atenas, capital da Grécia, vamos dizer assim, centro cultural do mundo. O máximo de conhecimento se entendia estar ali, em Atenas. E as palavras a respeito disso é que ninguém fazia coisa alguma, senão ouvia alguma novidade. E é dali que saem os filósofos e tanta gente mais envolvido na ciência da matemática, da química, da física, tudo saindo ali de Atenas. É um mundo científico ali reunido. E Paulo, falando o Evangelho, querem saber qual a mensagem de Paulo. E a partir do verso 23 temos um texto que eu vou estar lendo em parte. Como o verso 23 a 25 diz assim, Paulo falando: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Continua Paulo: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Paulo falando, iniciando o seu discurso. 29, verso 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Até aqui.
Então observe neste texto, Paulo pregando. Paulo estava sendo um pouco mais extenso do que Pedro, dentro da palavra resumida que nós estamos considerando. Mas nesse texto que eu retirei, vamos observar o que da parte de Deus se apresenta como falhas dos homens. Primeiro, sutilmente, Paulo estava dizendo que aquele povo naquela cidade, centro cultural do mundo, desconhecia Deus. Desconhecia Deus. Quando falou ao Deus desconhecido, vocês fazem um altar ao Deus desconhecido. Estavam testificando que não conheciam o Deus diferente de todos aqueles outros que ali eram representados por imagens de escultura. Aí vem a palavra: ao Deus desconhecido vocês honram não conhecendo. Esse aspecto, irmãos, de desconhecer Deus, a palavra depois em Romanos vai falar com mais cuidado. Desconhecem porque negam em si mesmo uma verdade que sobressai. Porque em nós existe sempre algo dentro de nós que testifica que existe um Deus, alguém superior a tudo, que nos criou, que ordena nossos caminhos e que tem deixado em nosso ser um padrão moral de vida, que não é próprio do homem. A própria consciência já começa a trabalhar contra ele mesmo quando pega caminhos errados, impróprios, reprováveis. Muito bem, então desconhece por negar em si mesmo o Deus. Depois, nesse aspecto, se entende que existe um Deus, sempre o comparam com a imagem de alguma coisa. A palavra em Romanos agora 1:23 vai dizer: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então observe, os atenienses desconheciam a Deus, e quando o queriam reconhecer, o colocavam comparáveis, alguma coisa em ouro, prata ou pedra esculpida, artifício e imaginação dos homens, dizia Atos. Mas em Romanos 1:23, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Muitas vezes a gente vê alguém se desculpando de idolatria, como se a idolatria fosse algo representado pelos animais, como em muitos ídolos do passado. Mas no passado também existiam ídolos que eram a representação de homens ou mulheres e que eram cultuados. O que fala assim quer disfarçar o que existe atualmente no meio cristão: imagem de escultura recebendo a veneração, a honra, como se fosse alguma entidade divina. Mas a palavra, no próprio mandamento, já coloca para não fazer imagem de escultura, não se inclinar a ela e não servi-la. Então, com isso, fecha o assunto. Não é para fazer, não é para inclinar-se diante dela, não é para servi-la. E é o mais comum que nós vemos dentro do cristianismo católico, esse aspecto sempre de colocar imagem de alguma coisa e a imagem receber as honras no lugar daquele que não está presente. Mas a palavra diz, estão mudando as coisas de Deus. E faz até a imagem de Deus. Ou nós não temos imagens de Jesus Cristo por aí afora, seja em estampas ou seja em escultura? Certamente que temos. Estão fazendo Deus naquilo que é esculpido. Mas observem nesse texto de Atos que nós lemos, se Paulo apresenta esse aspecto de desconhecer a Deus e mudar a sua glória, ele faz a exortação: necessidade de arrependimento,
quando no verso 30 do capítulo 17 que nós lemos, repito, está escrito: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Aí a palavra arrependimento é clara, mostrando uma base importante no cristianismo: arrepender-se dos pecados. Mas vamos lá. Esse arrependimento de pecado, que assim se cobra tanto, é por causa da necessidade de entendermos ou reconhecermos a existência do próprio pecado, ou da nossa falha, ou nossa tendência em falhar. Vamos observar, por exemplo, no capítulo 2 de Romanos, no verso 11 e versos seguintes, um ponto que aqui se fala mostrando a operação da lei. A lei foi dada por Deus a Moisés para que o seu povo Israel soubesse das condições da santidade de Deus e, se alguém obedecesse à lei, pronto, por isso viveria. Mas tomemos por outro lado, a lei era o padrão de Deus, se alguém andasse segundo o padrão de Deus, teria vida. Mas quem poderia andar no segundo padrão? De Deus. Então, Paulo esclarece que, na verdade, a operação da lei era para mostrar a santidade de Deus e as falhas dos homens. Não era um incentivo deles procurarem cumprir os mandamentos e assim poderem dizer: estamos muito bem, conseguimos cumprir todos os mandamentos, todas as exigências de Deus. Não é. Então, Romanos 2,11 nós citamos, lendo agora, podemos assim expressar: porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, as quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Observe essa expressão, portanto. Todos nós estamos debaixo da lei. Quem conhece a lei e quem não conhece a lei. Poderíamos dizer no passado, a lei foi dada para o povo de Israel. Então Israel tinha a lei, tinha um padrão escrito, aquilo era lido periodicamente para o povo para saber as leis de Deus. Observe bem, mas na leitura da lei, eles poderiam conferir consigo mesmo que estavam em falta. Mas aqueles que não tinham lei, que eram os gentios, eles também tinham lei, não essa lei escrita conforme a facilidade do povo de Israel, mas tinham a lei dentro do seu coração, dentro da sua mente, que era o padrão colocado por Deus dentro de cada um, para ele saber se está certo ou errado. Nós temos esta consciência que é amiga, que sempre está dizendo: cuidado, não é certo, fez errado, e depois vem um pesar junto. Então são esses aspectos, todos nós temos uma lei. Aí vamos para Romanos capítulo 3, observando o verso 10, a realidade que temos desvios. Cada ser humano, querendo ou não, se desvia de Deus. Romanos 3, verso 10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Se Deus já falou assim, pronto. Não adianta querer contender com Deus. Se Deus disse: não há um justo, nenhum sequer,
acabou. Mas para confirmar um pouco mais, aí mesmo no capítulo 3, verso 19, vamos estar lendo mais um texto. Lembrando também que João, evangelista, em uma das suas cartas, falou de uma forma clara, quando disse: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Ou, se dissermos que não temos pecado, diz também João, chamamos a Deus mentiroso, porque ele disse que não há um justo sequer. Então pronto, não adianta contender contra Deus. Mas em Romanos 3,19, conforme anunciamos, está escrito: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada, e todo homem seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Poderíamos ir para o capítulo 7, quando Paulo, falando, vai clarear um pouco mais este aspecto. Com muita sabedoria, Paulo coloca, explicando para nós, argumentando, esse aspecto da lei, que de fato a lei não veio para justificar ninguém, foi para mostrar para todo mundo que todos são falhos. Verso 7 em diante, por exemplo: que diremos, pois, escreveu Paulo, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a cobiça, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa, um mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, observa essa declaração de Paulo, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Observe. E continua Paulo, ele é extenso, quando diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. E vai Paulo mostrando mais assuntos e dizendo, por fim, que dava graças a Deus, porque servia a Deus no seu entendimento. A base dessa expressão de Paulo está em Romanos capítulo 5, verso 12, que precisamos entender outra vez, bater sempre nessa tecla. Quando o capítulo 5, verso 12 de Romanos, Paulo coloca em ordem, e é bom entendermos sempre isso, quando diz: pelo quê? Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui esta palavra mostra para nós que nós não temos uma herança de pecado de nossos pais, mas nós temos sim uma herança de uma vida corruptível, uma natureza apenas terrena, carnal, que é tendente ao pó, é tendente a errar. Então,
entendamos, todo homem gerado na face da terra, conforme diz Coríntios capítulo 15, ele primeiramente tem a vida natural, carnal, humana, animal, diz Paulo lá em Coríntios 15. Por quê? Porque herdou isso do pai, Adão. Indo mais longe, observe que em Gênesis Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. Mas quando Adão peca e é expulso do paraíso e Adão gera, está escrito que Adão gerou um filho segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Aí nós somos a imagem e semelhança do Adão. Que Adão? O criado por Deus que habitou no jardim do Éden? Não é bem esse não. É aquele Adão já em transgressão, fora do jardim do Éden, já com a vida natural e morto espiritualmente, porque tinha desobedecido, transgredido contra Deus. Então, Caim é gerado na carne, Abel é gerado na carne, e a tendência do ser humano carnal é inimizade contra Deus. Por isso, todos pecam, por ter natureza animal, humana, carnal, peca. Se tivermos diante de uma situação em que há duas situações, acertar ou errar, a gente é tendencioso a errar, porque nós não temos nada de Deus em nós que é a perfeição. Aí está o mistério. Então, não passou para nós o pecado de Adão, mas a natureza frágil diante da tentação, sim. Por isso todos pecam, ou o texto de todos pecaram, porque tem a natureza carnal. Para confirmar mais ainda, Romanos 8 vai falar isso mesmo, no verso 5 do capítulo 8 de Romanos. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Verso 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto, verso 7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Muito bem, continuemos, portanto. O que nós estamos mostrando nesta série de versos e textos é a realidade de que nós temos desvios de Deus, ou conforme a palavra de Romanos 3,10 que já lemos, como está escrito, não há um justo sequer. Ou esta palavra, a lei veio para que todo homem esteja calado diante de Deus. Leio de novo o verso 19 do capítulo 3. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Aí está a realidade. A nossa natureza, herdada de nossos pais, é carnal. Primeiro veio um homem natural, depois o espiritual, se receber de Deus a adoção de filhos, do Espírito que habita em Cristo Jesus, que chama a Deus como Pai. Fora disso, o nosso pai é o pai carnal e a nossa natureza é esta, carnal também. Tanto assim que nós temos a expressão de Jesus em João capítulo 16, dizendo que o Espírito Santo trabalha para convencer o homem do pecado. Em João 16, verso 8, Jesus falando do Espírito Santo que iria enviar, disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Reforçando a palavra que temos em Hebreus 4, Hebreus capítulo 4, que diz no seu verso 12:
porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso vamos entender, quando no passado vários profetas disseram, naquela expressão, que toda a carne se cale diante de Deus. Deus sabe tudo, o que a gente vai falar? Começar a se desculpar? Não, de forma alguma. Por isso, o comportamento mais correto, temos naquele exemplo do publicano que foi diante de Deus e se elogiava, mas voltou do mesmo jeito. Enquanto que o publicano, entendendo-se publicano um homem pecador do povo, chegando no templo, nem ousava levantar os seus olhos e cabisbaixo, batendo no peito, pedia misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Esse saiu justificado. Por quê? Vai se desculpar, vai se elogiar diante de Deus? Não tem jeito. É melhor reconhecer que nós somos homens falhos, porque Deus fez assim, deixou tudo debaixo do pecado, diz Romanos capítulo 3 também isso, para com todos poder usar de misericórdia, porque em nós não há excelência alguma mesmo. Mas entendamos, este aspecto de reconhecermos é justamente para que ninguém se glorie diante de Deus. Ninguém se glorie. Dentro daquela parábola que Jesus disse, quem é tu, ó homem, que julga o seu companheiro? É por isso mesmo. Ou, quem é você que quer tirar um cisco do olho do teu irmão, quando diante do teu olho está uma trave? Ou seja, não temos muito que investigar o outro, nós temos que cuidar de nós, porque certamente nós temos falhas, ou se não temos falha, porque já temos a graça, já temos andado no caminho do Senhor, já fomos perdoados, entretanto temos que vigiar, porque somos tendenciosos a falhar. Por isso a expressão também, aquele que está de pé, olhe que não caia. Então continua essa verdade sobre nós, temos uma fragilidade grande, qualquer coisa nos desvia de Deus, precisamos estar atentos. E dentro dessa verdade, Provérbios 28, no verso 14, bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá cair no mal. E por isso, falando de endurecer o coração, a exortação de Davi em espírito é: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E outra vez, Hebreus: ainda não temos resistido até a morte ou até ao sangue, combatendo contra o pecado. Precisa haver mais empenho neste particular. Mas continuemos. Necessidade de arrependimento é o nosso título principal. Passamos com um subtítulo mostrando que todos são falhos, todos estão debaixo de erro. Agora um segundo subtítulo seria: esse arrependimento tem que ser sincero. Observemos, portanto, nós temos a palavra de Jó capítulo 40, ele mesmo Jó, um homem que foi colocado por Deus como um exemplo, o próprio Deus deu testemunho nele, mas na obra que Deus fez Jó por ela passar, por fim nós vemos que Jó também tinha falhas, que Deus não estava atribuindo, mas fez Jó acordar, despertar para uma fragilidade que tinha, um erro. E depois de um longo texto em que um homem chamado Eliú fala e repreende a Jó, que se justificava muito, e depois o próprio Deus corrigir a Jó,
No capítulo 40, Jó diz assim, ou temos este texto em que o Senhor estará ainda falando. Verso 1: Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus, que responda a estas coisas. Deus fez Jó considerar tantas coisas que Jó não sabia nada. Como se forma a neve, qual o tempo dos animais darem a cria, vamos dizer, o tempo da sua gestação, como é formado o relâmpago. Você pode chamar as estrelas por nome, e Jó não podia falar nada. Aí Deus mostra a falha de Jó, que era querer contender com Deus. Mas aí nós temos no verso 3 Jó falando, 40, Jó capítulo 40, verso 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. E nós vemos pelo texto do livro de Jó, que Jó está calado, agora está só ouvindo, atento àquilo que Deus fala, e não contendia mais com Deus quanto àquela situação triste na qual veio a estar. Mas observe, Deus não imputou isso antes nele, mas fez aflorar algo de conhecimento em Jó, para mostrar que ele não conhecia verdadeiramente a Deus. Implicava com Deus ou questionava a Deus, arguía a Deus, sem entendimento não só disso, do que lhe sucedia, mas de tantas coisas na natureza. Mas a palavra fala do verdadeiro arrependimento, que é este, como Jó, de que não vai falar mais. Como temos em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 7, usa esse texto só por causa de um aspectozinho. Quando no verso 9 e verso 10, Paulo diz: agora folgo, não porque fostes contristados ou entristecidos, mas porque fostes entristecidos para o arrependimento. Pois fostes entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Por que Paulo colocou isso aqui? Porque ele escreveu uma primeira carta aos Coríntios, em que ele apertou um pouquinho algumas coisas que não estavam muito bem no meio dos fiéis na igreja na cidade de Corinto. Apertou Paulo. Mas aí ele ficou sabendo depois que todo mundo entristeceu com a correção, a repreensão, a exortação de Paulo. E Paulo agora, mais que depressa, vai escrever. Mas nesse detalhe é uma consolação, não é passando a mão em cima dizendo que não é bem assim que queria dizer. Não, queria dizer aquilo mesmo. Queria dizer aquilo mesmo. E falou palavras pesadas, né? Como sois carnais. E outras repreensões mais bem fortes que Paulo trouxe. Mas agora ele coloca: folgo, não porque foste entristecidos, mas porque foste entristecidos para o arrependimento. Então Paulo está dizendo: foi bom vocês se entristecerem, porque isso os conduziu ao arrependimento. Então observe, tem um arrependimento, que é ao saber do erro, sentir-se, vamos dizer assim, abatido, entristecer-se, dolorido, porque falhou, pecou contra Deus, pecou contra os irmãos, está debaixo de uma repreensão. Muito bem. E isso, numa análise diante de Deus, coisa boa, porque produz vida pelo arrependimento. Agora, cuidado, quando é a tristeza do mundo, a tristeza do mundo opera a morte. Muitas vezes nós temos tristeza segundo o mundo, precisamos ter cuidado.
lamentamos coisas do mundo, ficamos tristes pelas coisas desta vida, e isso aí opera a morte. Por isso que Paulo disse aqui a expressão também, para não pensar nessas coisas da terra, mas pensar nas coisas do céu. Mas muitos lamentam constantemente alguma coisa da terra, e essa tristeza, segundo o mundo, por perdas, por não ter vantagens, por não ter um bom salário, por não ter isso, por não ter aquilo outro, essa tristeza conduz à morte, mostra o coração no mundo. Mas se a tristeza segundo as coisas de Deus, opa, essa tristeza é boa, porque chama primeiramente ao arrependimento, a um conserto com Deus, a uma expiação diante de Deus, um propósito novo de não fazer mais, e aí flui a vida da parte de Deus para este assim. Continuemos. Nós temos exemplo na Bíblia de conversões, erros drásticos e depois conversões sinceras. Observem aquela história do filho pródigo, está em Lucas capítulo 15, ali temos texto longo, a partir do verso 11, nós chamamos o filho pródigo, falhou terrivelmente contra o pai, pedindo a herança antecipada e saiu pelo mundo para gastar tudo, e gastou tudo, e o verso 14 vai dizer no final, que veio a padecer necessidades. Muito bem. O verso 17 diz, e caindo em si, Lucas 15, 17, o filho pródigo, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um de teus trabalhadores. Muito bem, aqui nós temos este exemplo, filho do pródigo. Na verdade, a primeira necessidade que apareceu foi a material, depois acordou que na casa do pai era diferente. Nisso está implícito o quê? Arrependeu-se do que decidiu fazer, sair pelo mundo, gastando a herança. Mas observe o verdadeiro arrependimento. Ele vai confessar que pecou contra o Pai, pecou contra os céus, não é digno mais de ser chamado filho. Ele tem em conta que não é digno de ser chamado filho. Que desonra, que perda. Agora, entendamos, há pessoas que dizem que estão arrependidos, mas não quer perder os direitos, que acham que ainda deve ter. Isso mostra que não há um verdadeiro arrependimento. Em que sentido? Ele não está prezando o ferido, ele está cuidando ainda de si, querendo reaver a posição, os bens, os direitos anteriores, quando na verdade ele errou. Passo seguinte, tem que reconhecer que errou, que não é digno de nada, e começar do zero. É um particular que precisamos entender muito, não há direito. Agora, comparemos isso na vida de Saul. Saul falhou contra Deus, temos isso lá em Samuel, se não me engano, no capítulo 15. Vem o profeta e o corrige. Ele pecou contra Deus, e fala mais forte ainda, foste rejeitado. Mais forte ainda, Deus já está provendo outro para o seu lugar. Saul, quando ouve essa palavra, muito bem, ele reconhece e expressa, pequei contra o Senhor, mas em ato contínuo, vendo que Samuel ia virando-se e indo embora, ele pegou na capa de Samuel, puxou e rasgou a capa, dizendo, honra-me diante do povo, honra-me diante do povo. Qual a preocupação de Saul? Era a falha que ele tinha tido com Deus, ou de que não ficasse mal diante dos olhos do povo, desonrado?
por ter sido repreendido na sua falta pelo profeta. Pelo que Deus não voltou atrás. A palavra dele, pequei, não valeu nada. Pequei contra o Senhor, mas fica aqui, me honra diante do povo. Ele não estava arrependido e não queria receber nenhuma reprimenda pelo seu erro. Não havia repreendimento. Agora, nós temos exemplo clássico de Davi, que também falhou contra o Senhor, falhou feio, e escondeu tudo, e colocou bem escondido tudo que ele fez de errado. Só mais tarde que vem o profeta e começa sutilmente chamar a atenção de Davi, mostrando uma falha grande de uma certa pessoa, e Davi fica irado. Este homem é digno de morte. E o profeta simplesmente fala: este homem és tu. Observe que o profeta fez a cena, Davi fez a dele, e depois o profeta: é você mesmo, Davi. Por quê? Mataste Urias, adulteraste, etc, etc, etc. Acho bonito quando a Bíblia mostra as mesmas palavras. Davi diz: pequei contra o Senhor. Mesma palavra de Saul, igualzinho. Mas se formos seguir os passos, não vamos ver os salmos de Davi, todos eles são de confissão de pecado e arrependimento, choro, lamentação, preocupação. Deus, não retire de mim totalmente o teu Santo Espírito, torna a dar-me a alegria da salvação. E quando depois vem a adversidade por causa dos erros dele, ou seja, vem a correção, ele se meio cabisbaixo e vai sofrendo toda a correção. Se meio outros vêm na frente dele jogando poeira, amaldiçoando Davi, quando Davi fugia de Absalão, os generais de Davi, mas que disseram, no instante já tira a cabeça desse aí fora, um golpe só já ele não vai mais blasfemar do rei meu senhor. E Davi, não, foi Deus quem disse para blasfemar de Davi, porque eu pequei contra o Senhor. Deixa, quem sabe depois Deus tem misericórdia de mim e muda a sorte. E foi embora, descalço, comendo poeira, chorando, e ia embora. Arrependimento. Entendeu que era merecedor. Não tinha que falar nada, reclamar nada. Ele merecia todas aquelas palavras. E foi em frente. Verdadeiro arrependimento. E depois vamos ver os salmos todos lá dele, como o Salmo 51 é um modelo, quando ele escreve: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4 do Salmo 51. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Arrependimento, verdadeiro arrependimento. Nós temos pessoas que pecaram feio, não foi só Davi. A Bíblia conta do rei Manassés, pode ser depois investigado, estudado isso em casa, em 2 Crônicas, capítulo 33, um homem que se fartou de transgressões contra Deus, terrivelmente, veio a ser castigado, foi para o cativeiro, no cativeiro considerou melhor, aí diz a palavra que aí ele conheceu Deus, aí se arrependeu, e Deus teve compaixão dele, soltou-o do cativeiro e voltou a reinar, e voltando a reinar, pronto, chegando em Jerusalém, começou a tirar da casa de Deus, do santuário de Deus, todos os ídolos que ele tinha colocado, ou seja, desfazendo as coisas erradas. Verso 16 lá de Crônicas 33 diz: reparou o altar do Senhor, ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mudou
e mandou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Verdadeiro arrependimento. Manassés, Davi, tantos, mas há aqueles como Saul, arrependimento nenhum. Ou então, consideremos agora Esaú. Esaú pecou. Parece que não é tão grande coisa assim. Ele não deu valor à primogenitura, vendeu a primogenitura para Jacó o preço de um prato de lentilhas. Acho que só isso. Só. Cuidado com o só isso. Mas tem mais. Casou de qualquer jeito, depois casou segunda vez, depois casou terceira vez, quis matar Jacó e foi somando lá as suas faltas. E nós temos a palavra em Hebreus que fala bem claro sobre isso particular lá no capítulo 12 de Hebreus, quando vem a exortação no verso 14, dizendo: segui a paz com todos. Hebreus 12, verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verso 16: ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Aí vem o 17: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, Esaú se arrependeu? No português nosso seria se arrependeu, mas a palavra diz que não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Aí o arrependimento não é algo só nosso, é algo consentido por Deus, da pessoa sentir de fato a gravidade da sua falta e por isso se condoer, para então vir o perdão. Então Esaú não se arrependeu, ficou ressentido com a perda que teve pela sua mal ação. Então não lamenta o erro, lamenta a perda. Observe bem esse particular. Perdeu a primogenitura, que coisa, chorou, mas não chorou pelo erro dele. Então, chamo de remorso. Não vale diante de Deus. É o chorar com a coisa perdida, e não pela falta em si, e quanto mais, como diz Davi, toda falta primeiramente contra Deus. Toda nossa injustiça, primeiramente, é contra Deus. Mas, continuemos um pouco mais. O benefício que temos, ou a recompensa, pelo arrependimento sincero, já temos até estudado na lição anterior, quando falava do perdão de Deus às nossas faltas. Voltando ao texto da pregação inicial, a base do cristianismo, em Atos 3, verso 19, aquela palavra: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Quando se peca e tem consciência desse pecado, Hebreus 10 fala da dor, da angústia. Verso 27 de Hebreus 10 diz: certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Mas se houver verdadeiro arrependimento, o benefício grande é esse: a presença de Deus, trazendo tempos de refrigério. Aquela falta, a dor pela falta pode existir, mas aquela inquietude, aquela angústia de um juízo iminente, de uma condenação, vai saindo, e vem o refrigério da parte de Deus. É a reconciliação com Deus. Muito bem, voltando a falar desse aspecto, nós temos em Provérbios 1, verso 23,
mostrar que não é coisa só do chamado Novo Testamento, mas o Espírito de Deus já falava no passado. No Provérbios, verso 23, no capítulo 1, está aqui escrita aquela palavra da sabedoria de Salomão: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Benefícios. Havendo verdadeiro arrependimento, Deus promete derramar do seu espírito e entender a sua palavra. No outro lugar, salientando como é importante esse arrependimento, já no Salmo 34, está escrito: perto está o Senhor, verso 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Observe bem esse particular, porque no outro lugar Deus fala assim: eu sou o alto e o sublime, que habito no alto e sublime lugar. Mas ele também está junto daquele que tem um coração quebrantado, daquele que é contrito de espírito. Essa palavra contrito é como se estivesse escrito aí arrependido, coração quebrantado e também espírito contrito. Falo de um abatimento, de um arrependimento diante de Deus. Esse abatimento diante de Deus comove o coração de Deus. Muito bem, essa é a nossa lição que nós temos conosco. E lembre-se, por último, da palavra que Jesus disse, falando mesmo ali com respeito ao filho pródigo, à ovelha perdida e outras colocações mais em parábolas que Jesus pôs. Em Lucas 15, deixou para nós o verso 7 que diz: digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha a ênfase que dá aqui ao arrependimento. Por isso que, falando sobre o filho pródigo, o verdadeiro arrependimento move tanto a Deus que é como um milagre de ressurreição, porque aquele que estava morto agora vive, o que estava perdido agora foi achado. E essa lição, irmãos, que deixamos no mundo que vivemos, com tanta situação ruim ao nosso redor, tendo que estar alerta sempre, João disse: vos escrevi para que não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado para com o Pai. Muito bem, mas não vamos colocar neste meio destas palavras de João, nós estamos entendendo bem o que estamos fazendo, ou fizemos errado, para que haja um verdadeiro arrependimento e com isso venha da parte de Deus o perdão. Mas até o arrependimento depende de Deus. Se o nosso coração não for sincero, a gente vai ficar achando que está arrependido, mas estaremos tão somente numa lamentação sobre o dano que sofremos e não sobre o erro que cometemos. Mas com a graça de Deus, vamos sentir verdadeiramente a dor certa para alcançarmos o benefício do verdadeiro arrependimento. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.